Você já percebeu que existem pessoas que têm uma renda de R$ 3.000 mensais e no final do mês conseguem poupar dinheiro, enquanto outras, com uma renda mensal de R$ 15.000, no final do mês sempre estão endividadas? O problema não é quanto você ganha. Segundo diversos especialistas, o verdadeiro problema está em uma armadilha financeira que a maioria das pessoas caem sem nem ao menos perceber. E hoje, você vai descobrir qual é ela. Em um vídeo recente, Bruno Perini explicou um comportamento muito comum que impedem milhares de brasileiros de construírem patrimônio. A parte das pessoas não consegue guardar dinheiro. É lógico que é totalmente compreensível quando você pega alguém que ganha um salário mínimo e essa pessoa não consegue guardar nada, porque afinal de contas é apenas um salário mínimo em um país onde o custo de vida não para de aumentar. Você pega preço do ovo tá subindo 20% em um ano, da carne tá subindo mais do que isso. Nas grandes cidades a moradia é extremamente cara. É natural que você olhe para uma pessoa que ganha pouco e fala, cara, por isso que ela tá endividada. Mas aí vem o questionamento, e quando a pessoa ganha 10 salários, 20, 30, às vezes até mais do que isso, e quando você vai olhar, essa pessoa está endividada também. E aí quando você olha dados, como por exemplo esse que eu tô colocando na tela, a fonte é a Confederação Nacional do Comércio, você vê que quase 3/4 das famílias brasileiras estão endividadas. E eu acredito até que isso aconteça por conta delas não entenderem a diferença entre renda ativa e renda passiva na hora que vão consumir. E aqui eu vou pegar um conceito lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. No Pai Rico, Pai Pobre, há uma frase bem emblemática onde o Robert Kiyosaki ele afirma o seguinte: os ricos compram ativos, a classe média compra passivos achando que são ativos e o pobre só tem despesas. E depois ele coloca um esquema falando que você deveria comprar ativos e com o tempo seus ativos deveriam comprar os seus passivos. E ele classifica ativo como aquilo que te gera dinheiro, passivo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E aqui eu vou dar um exemplo de uma armadilha, e eu vi vários amigos da época do exército caindo nessa armadilha, que é a seguinte, né? Você pegava a pessoa e ela tinha o sonho de trocar de carro, tinha um Gol e queria pegar um Corolla. E aí para isso a pessoa começava a poupar. Os que eram mais disciplinados, né? Alguns simplesmente faziam financiamento e pagavam juros exorbitantes, já que o financiamento de veículo é muito caro. O de imóvel é mais barato que a garantia é o próprio imóvel. Como o próprio nome já diz, ele não se mexe. Já carro não, ele se mexe, você pode esconder no Paraguai, etc. Então os juros são bem altos. Mas pegando o cara que era disciplinado, ele começava a poupar um dinheiro todo mês, ia juntando, vendia o carro antigo, comprava o novo. E aí começava o problema, porque a renda ativa dele não tinha mudado em nada. A renda ativa é aquela que vem do seu trabalho. No entanto, agora ele tinha um bem de preço mais alto e com manutenção mais cara. Se você pensa no IPVA, é um percentual do valor do carro, então ele seria mais alto. Se você pensa em combustível, com o carro velho você topava colocar em uns postos aí onde você não tinha tanta segurança. Com o carro novo você vai colocar o melhor combustível. Manutenção é a mesma coisa. Ah, bateu o carro, o seguro é mais caro. Ah, não tem o seguro, vou resolver pagando. Bom, a lanterna do Gol tem um preço consideravelmente mais baixo do que a do Corolla. O carro velho você topa parar na rua, o novo é só no estacionamento. E aí quando você ia ver esse bem, que em contabilidade seria um ativo, ele não para de tirar dinheiro do bolso da pessoa que ainda tem a mesma renda ativa de antes. E aí que vem a questão da renda passiva, que é libertadora. É aquela renda que não depende diretamente do seu trabalho. Ela pode vir, por exemplo, dos seus investimentos, você colocar o dinheiro trabalhando para você, ou de uma empresa que você montou, né? Porque como funcionário você trabalha para os outros, se você é autônomo, você está trabalhando para si mesmo. Agora o empresário realmente que ele montou, o empreendimento com pessoas trabalhando com funções bem definidas, essas pessoas acabam trabalhando para ele. Então de lá ele pode vir a ter uma renda passiva também, que tende a dar mais trabalho do que a renda passiva com investimentos. Mas é nessa hora que você deveria começar a comprar essas coisas mais caras, aumentar o seu padrão de vida, e não antes disso, enquanto é o seu braço que tem que pagar por esse padrão de vida aumentado. E esse é o grande erro que as pessoas cometem, que faz com que o indivíduo que ganhe 10, 20, 30, 40, 50 mil fique endividado. Ele vai trabalhando mais, vai ganhando mais dinheiro. Geralmente essa pessoa não sabe investir, então ela pensa que investimento é poupança, mas ela também entende que a poupança está sempre perdendo para a inflação. Então fala, não vale a pena investir. E ela vai comprando as coisas que dão mais custo de manutenção, só que uma hora essa renda ativa dela tende a estagnar ou talvez até venha a cair. Isso costuma acontecer por conta de idade. E aí nessa hora ela já tem um padrão de vida, e é muito fácil você subir o padrão de vida. Agora na hora de descer os degraus dessa escada é tremendamente complicado. Então a renda para de vir, o custo lá no alto, e aí começa a situação de endividamento em um país onde o crédito é muito caro. O erro parece ser simples. Conforme a renda vai aumentando, o padrão de vida e os gastos continuam aumentando também. Primeiro, a pessoa troca o carro por um outro mais caro, e nisso aumenta os custos com seguro, manutenção e IPVA. A pessoa quer ter sempre um celular mais atualizado, novo e com configurações melhores, e geralmente esse celular tem um preço mais salgado. Sem perceber, ela aumenta a frequência à ida em restaurantes e pedidos de delivery, e no final do mês nem se dá conta de quanto gastou. Como consequência, a pessoa acaba usando o cartão de crédito muito mais vezes, resultando em parcelas longas e pesadas. Esse comportamento tem um nome: inflação de estilo de vida.
O problema da maioria das pessoas não é falta de dinheiro, é a incapacidade de transformar renda em patrimônio. E quanto antes você entender isso, mais cedo poderá mudar sua situação financeira. Os especialistas costumam recomendar 3 passos para sair dessa terrível armadilha: receber o seu salário, economizar uma parte e investir a diferença de forma inteligente todos os meses. É o seu eu do futuro. Nessa sugestão eu coloquei que você deveria destinar 15% daquilo que você recebe, e isso deveria acontecer no momento que o dinheiro cai na sua conta, para os investimentos pensando em liberdade financeira. Pô, Bruno, mas esses 15% na remuneração que eu tenho atualmente vai dar muito pouco dinheiro, eu fico até desanimado de investir. Eu entendo essa parte, né? Afinal de contas, você vai lá e investe, por exemplo, R$300 e vai olhar no mês seguinte você tem 303 e uns quebrados. Então é desanimador no começo. As coisas demoram para acontecer, até que acontecem de repente. Quando os montantes já estão maiores, você vê realmente aquilo crescendo com mais intensidade. E essa é uma dica que eu posso passar para que você não fique tão desanimado. Esqueça os dias, os períodos de meses e comece a pensar em anos. E aí, dando um exemplo de uma pessoa que começa a investir R$300 por mês, em comparação com uma outra que pensa, não, isso é muito pouco, eu vou esperar para ter mais dinheiro para investir. Ela espera 10 anos para começar, aí começa com 500. Esse dos R$300, ele vai investir durante 30 anos. O dos 500 esperou 10 e começa a investir depois, então teve 20 anos de investimento. Aqui eu não vou considerar a inflação nesse período, porque o objetivo é focar na diferença entre ambos os casos. E eu vou supor que ambos tiveram a mesma rentabilidade, 10% ao ano, o que é a média da nossa Selic, se a gente pega nos últimos 10 anos. Pegando esse primeiro investidor, que eu chamei de pessoa A, que investiu R$300 por mês, uma rentabilidade de 10% ao ano, e de aportes ele teria somado a quantia de R$108 mil, versus a pessoa B, que esperou 10 anos para começar, então investiu 500, começou a investir mais, durante 20 anos, e de aportes ele teria somado 120 mil. Aí eu pergunto pra você, quem juntou mais dinheiro no final? Acredito que você que está aqui já saiba a resposta, né, por conta da ação dos juros compostos, e no final a pessoa A juntou bem mais dinheiro. A A juntou R$ 618.852,99, enquanto a B juntou 359 mil uns quebrados. Tudo porque ela começou a investir 10 anos antes, ainda que a quantia não fosse tão grande assim. Sendo que aqui é uma simulação básica, né, porque eu duvido muito que o investidor ele comece a investir com 100, 200, 300 reais e não vá aumentando o aporte ao longo do tempo. Até porque, principalmente para quem começa a investir jovem, a tendência é que você vai tendo mais sucesso na carreira e consiga fazer aportes cada vez maiores. Talvez até a sua carreira deslanche por conta dos aportes que você fez. Aí você pega esse dinheiro e abre um negócio. Isso também acontece bastante. Aí se der certo, você avança várias casas no jogo da vida, se der errado, você regride algumas, né? Então tem que ter cabeça boa para abrir negócio também. Poxa, Bruno, tá, mas esses 15% que eu vou destinar para investimentos, né? Pensa no dinheiro caindo no seu bolso, aí você tira 15 e tá nos investimentos. No que eu vou investir? Como eu já disse, o foco aqui é a sua liberdade financeira. Então você vai construir uma carteira diversificada, alocando em diferentes ativos e, na minha opinião, diferentes moedas e até países. Você não deveria deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil. Um país emergente, sujeito a muito risco, tanto na parte da moeda quanto na parte política, com insegurança jurídica, instabilidade, e não apenas de agora, né? Se você pega os Estados Unidos, desde o começo eles são uma república, cada vez mais democrática. E se você pega o Brasil ao longo dos últimos 100 anos, já teve de tudo. Então a chance de no futuro a gente descambar para alguma coisa ruim comparado aos americanos, eu acho que é maior. E você? O que tem feito para sair desta terrível armadilha? Já começou a investir de alguma forma? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós.